Uma outra informação agora, fora do mandato, o presidente Jair Bolsonaro pode se tornar inelegível para 2026 por decisão do TSE. Ele poderia responder a investigações por uso da máquina pública na campanha e por fake news. Algumas situações já estão sob análise e se cogita o envio de outras ao Tribunal Superior Eleitoral. O PT, por exemplo, estuda apresentar uma nova ação por abuso de poder político pelas operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal no domingo, dia da eleição. Diz a legenda que a cúpula da corporação descumpriu ordem do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. As ações como essas não resultarão em cassação de mandato, que se encerra em 31 de dezembro, mas, se procedentes, levariam à perda dos direitos políticos de Bolsonaro, provocando a sua inelegibilidade. Então, né, Zé, a gente volta àquilo que a Ana levantou aqui no começo do programa, essa possibilidade de que haja um cerco jurídico, uma ofensiva contra o presidente Jair Bolsonaro, mirando justamente os direitos políticos dele e uma nova candidatura, né, Zé? O presidente Jair Bolsonaro sofreu aí cercos importantes. O primeiro de todos foi esse cerco jurídico. Tudo o que ele fazia era questionado juridicamente no Supremo. Aprenderam o caminho, né? Em alguns casos, os ministros até administraram o país, como, por exemplo, na pandemia, né? Os ministros do Supremo transferiram para os estados e municípios o direito de administrar a pandemia, nomeação de chefe da Polícia Federal, para se ter uma ideia, não tem nada mais característico do executivo e do presidente, senão a assinatura de um ato de nomeação, formação do governo. Isso é o A do ABC da gestão, né, do governo. E outro cerco muito importante foi o cerco da imprensa, ou seja, o cerco da opinião pública. E o terceiro cerco, que esse também é muito importante, é o cerco do Congresso. E ele teve que vencer esse cerco através de acordos com partidos do Centrão, e isso foi muito bem sucedido. E agora, estas foram as eleições mais judicializadas dos últimos tempos. O terceiro turno já está armado, ou seja, um julgamento jurídico. Só que todo mundo sabe que o ex-presidente Lula, o presidente eleito, né, agora, ele tem a possibilidade concreta de continuar governando. Mas mesmo assim, não se iludam. Estão guardadas ações apresentadas pelos adversários que vão ficar lá para frente, nas gavetas do TSE, para sacar em momento de fragilidade, quando eles entenderem que Lula está mesmo precisando ser substituído, aí caça-chapa, Lula-Alckmin, né? Pode acreditar, existirão ações que ficarão nas gavetas. Sobre o presidente Jair Bolsonaro, eu já ouvi isso de 3 fontes, de que ele deve ficar inelegível porque há uma decisão da corte, né, por alguns motivos, são vários, inclusive aumento do valor do Auxílio Brasil. Veja bem, ele aprovou uma emenda à Constituição no Congresso, quer dizer, o Congresso ordenou que ele pudesse aumentar o valor, mas mesmo assim isso será questionado. E vários outros, né? Abuso do poder político, claro, ele é o presidente da República. Aqui há um processo de reeleição e o candidato é, ao mesmo tempo, o presidente da República, governador ou prefeito, né? E continua gerindo, administrando e fazendo campanha. Então, isso joga a dúvida no colo ou na mesa do judiciário. Portanto, é real, muito real essa possibilidade de uma cassação dos direitos políticos do presidente Jair Bolsonaro. Você, Fernão? Eu venho dizendo já há alguns anos que o último decreto do Alexandre de Moraes vai ser proibir que o brasileiro vote em qualquer um que não seja o Lula. Aliás, o penúltimo, porque ele pretende, acho até, ser o sucessor do Lula, porque o Lula tem duração limitada, a lei de Deus eles ainda não conseguiram revogar, né? Ele já está com 77, se ele chegar no fim desse mandato, ele vai chegar com 81, e aí acabou, né? E o PT, hoje, não é nada. O PT é um bando de velhinho, de bandido, né, que vive em torno do Lula, e para eleger o Lula, ele não cria nenhuma outra liderança, porque o próprio Lula não deixa, o Lula não admite nada perto dele que lhe faça sombra, né? Então, ou é poste que ouve e obedece,
ou não tem mais nada? Então o PT, que já é uma entidade do século XX, transposta para o terceiro milênio pelas falcatruas que o Supremo Tribunal armou aí nessa eleição, né? É mais um desses movimentos regressistas que a gente tem visto no mundo por aí, né? O Estado Islâmico, por exemplo, queria que o Islã voltasse para o califado do século VII, né? O Alexandre de Moraes já acha suficiente que a gente volte para aquela Europa das monarquias de antes da Revolução Democrática, lá do século XVII, por aí, né? Mas são 10 séculos de diferença, mas de qualquer jeito, você só consegue manter um país como o Brasil, que já está correndo no terceiro milênio, né, que tem uma economia e uma iniciativa privada com a força de toda iniciativa privada, né? Você só consegue fazer esse pessoal voltar para o século XX e permanecer lá à base de violência e de terror, né? Mas com essa força que o outro lado está mostrando agora, com o advento do Bolsonaro e tudo que cercou isso, fica mais difícil. Sigo com você, Paulo Figueiredo. Fica à vontade, Paulo, para falar sobre os atos dessa quarta, as manifestações que agora reúnem também cidadãos comuns, não só caminhoneiros. Também um destaque que a gente trouxe antes, essa possibilidade de que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, torne inelegível Jair Bolsonaro. Paulo. Vitor, o recado do povo foi dado hoje com maestria, tem sido dado essa semana e tem sido dado de forma agora cada vez mais inteligente, pacífica, como o povo vem agindo sempre, respeitando e seguindo o que o Bolsonaro falou, cumprindo nossa Constituição, sem usar as táticas da esquerda, muito oportuno. Em relação ao presidente Bolsonaro, gente, olha aqui, o único motivo pelo qual não caçaram a chapa do Bolsonaro já em 2018 é porque eles achavam que a candidatura dele era uma brincadeira, era uma piada, que não tinha a menor chance do Bolsonaro ganhar. Foi só por isso. Vocês lembram as pesquisas que mostravam que o Bolsonaro perdia para todo mundo no segundo turno? Quando viram que era sério, era tarde demais. Teve o episódio da facada, não dava para caçar um candidato que tomou uma facada. Vocês devem lembrar disso, história recente do Brasil, né? Essa história, as justificativas vão ser todas, se quiser. São justificativas. Fake news, abuso de poder político, como o Zé falou, CPI da Covid, né? O relatório da CPI da Covid, atos antidemocráticos, qualquer um, pega qualquer uma. Não tem a menor chance de deixarem Bolsonaro concorrer. Como é concorrer, pelo amor de Deus? Vocês olhem para a Bolívia, o que a esquerda fez quando voltou lá. Janine Áñez, presa. Ou, de novo, vou ser repetitivo aqui, voltem para os Estados Unidos, né? Donald Trump sofreu um processo de impeachment, depois de sair do mandato. Você imagina, como se agora resolvem fazer um impeachment do Bolsonaro em janeiro. Inédito, nunca tinha acontecido na história americana. E ele só não foi condenado no processo de impeachment por poucos votos, porque o Partido Republicano tinha a maioria na casa e que, como você tem 2 partidos e o Partido Republicano precisava desesperadamente do apoio do Trump. Os que votaram contra ele perderam todas as primárias agora e foram defenestrados da política, porque a direita americana não admitiu a traição ao presidente. E depois disso, busca e apreensão na casa do Donald Trump, no Mar-a-Lago, busca e apreensão, FBI entrando lá, acusando ele de ter documentos que supostamente a imprensa diz que eram secretos, nunca apareceu nada. A moral da história é o seguinte: hoje em dia, se o Trump faz xixi na tábua do vaso sanitário, ele vai acabar preso. O único motivo pelo qual ele não foi preso é que as instituições americanas são muito mais sólidas. Esses freios e contrapesos, essas diferenças que o Fernão chamou a atenção bem, né? Tem semelhanças, mas tem diferenças. A diferença é o que ele falou: o Brasil é um arremedo de democracia, né? O Brasil não tem. O Brasil agora é o Xandaquistão, o protetorado onde o Alexandre de Moraes, o ministro, determina o que acontece. Então não tem Estado Democrático de Direito, não tem instituições, não tem freios e contrapesos, não tem revisão de nada. O que determinou e ele já ameaçou, reparem, ele já ameaçou na semana passada, parece que tem muito tempo, eu estava aqui com vocês nos Pingos nos Is, comentando na semana passada a decisão do Alexandre de Moraes, que ao negar
a revisão das irregularidades na veiculação de propaganda do PT no rádio e televisão, ainda remete a queixa aos atos das milícias digitais, que ele é o xerife. Então, a campanha do presidente, e óbvio, vão responsabilizar então o presidente. Então, assim, e o Lula já falou de Tribunal de Manaus para julgar o Bolsonaro pelos supostos crimes de genocídio na pandemia, já falou no discurso de vitória. O Lula foi lá e falou que vai acabar com aquilo que ele chama de propagação criminosa, olha aí o crime, do discurso de ódio. E vão em cima do presidente, vão em cima de todos eles, vão em cima dos filhos, dos aliados, dos apoiadores mais influentes. Como o Zé falou, o judiciário fica deixando aquelas ações ali, que não andam, ficam ali na gaveta. Parecem a espada de Damocles, que ficam presas com um fio de cabelo. Qualquer coisinha que, se você ameaçar se mexer, eles vão lá e a espada corta a sua cabeça. Então, nós corremos o risco de viver o Xandaquistão é um país que, eu acho que eu ainda posso dizer que aconteceu, né? Assim, o presidente eleito atual, eu não vou dizer que, deixa eu pensar como é que eu vou dizer isso de uma forma permitida pela lei. Teve condenações que foram depois anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, mas condenações múltiplas por corrupção, né? Isso aconteceu na história, eu acho que eu posso ainda falar isso. Então o Lula, ele pode ser candidato e pode ser presidente, mas o Bolsonaro de jeito nenhum. Essa é a regra do Xandaquistão, vamos viver com ela.